Sejam bem-vindos com gratidão e alegria ao nosso canal. Eu sou o apresentador Sidney Souza e hoje eu recebo o deputado federal delegado Antônio Furtado no nosso podcast. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível. Gratidão, meu amigo, pela presença em contribuir para o nosso canal. Seja mega bem-vindo ao nosso podcast. Meu caríssimo Sidney, a alegria toda minha. Também tenho gratidão por você ter nos convidado. Certamente há muito que nós falamos, não só a respeito do mandato que a gente iniciou em 2019, já tive a oportunidade de ser entrevistado por ele, justamente no comecinho, e agora os cabelos um pouco mais brancos, mais experiência, a gente se sente preparado para continuar essa jornada, fazendo mais entregas para o Sul Fluminense, para o estado do Rio e para o Brasil. Isso é maravilhoso. Ele falou sobre os cabelos brancos, né? Ele continua com mais cabelo branco e eu sem cabelo. Pense pelo lado bom, você economiza shampoo. E nós tivemos um bate-papo, deputado, lá no primeiro ano do seu primeiro mandato, né? Foi lá na Flumisul, em Barra Mansa, numa noite agradável. E quantas expectativas tinha naquele momento? E dessas expectativas, muitas realizações? Com certeza, a gente fica feliz porque, embora tenhamos passado uma época difícil, 2 anos do mandato foram, de certa forma, comprometidos pela pandemia. Mas nós não deixamos de trabalhar, sempre muito preocupados em trazer recursos para o estado do Rio, para o combate à Covid-19, sem esquecer, evidentemente, a minha área principal, a área da segurança pública. Foram muitos investimentos em segurança, alguns milhões de reais para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para as guardas municipais. Muito feliz porque ontem a imprensa noticiou a Guarda Municipal de Volta Redonda há 15 anos não comprava coletes balísticos. Foi uma emenda nossa que permitiu a chegada de 68 coletes que vão salvaguardar a vida desses homens e mulheres, que ajudam a proteger o patrimônio público municipal e também as pessoas. Então essa é a minha preocupação. Eu trabalho sempre, desde que eu comecei a minha vida pública, aos 21 anos, eu sempre fui servidor público. 4 cargos que eu tive, o cargo de delegado e o cargo mais difícil de todos, que foi o de deputado federal, onde eu tive a satisfação de ter 104.211 votos no último mandato. Então, eu faço isso, eu converso com os prefeitos, eu percebo as necessidades e a gente vai ajudando. Para concluir esse primeiro bloco, eu falo, eu tenho a enorme alegria de ser o campeão absoluto em investimentos no Sul Fluminense. Nenhum outro deputado federal trouxe tanto recurso para cá quanto eu. Foram 118 milhões de reais, gastos das mais diversas áreas: saúde, educação, cultura, segurança pública, infraestrutura. Tudo isso faz com que a vida do cidadão seja melhor. E esse é o objetivo de um parlamentar, de alguém que quer de fato servir ao povo. E algo muito importante que você colocou, deputado, da comunicação com o município, com o estado, para que as coisas saiam do papel. Isso é vital dentro da sua visão política? Não tenho a menor dúvida, tanto que em pouco tempo, mesmo na pandemia, eu criei o chamado Gabinete em Movimento. Eu prometi lá em 18 que eu não seria aquele deputado Copa do Mundo, que só aparece de 4 em 4 anos, pede o voto, depois ele vai para o gabinete, se tranca e fica no ar-condicionado. Isso não é algo coerente com a minha trajetória de policial, que você certamente acompanhou. Como delegado em Volta Redonda, foram mais de 1.800 prisões de marginais durante 3 anos e 7 meses. E daí vem um grande carinho que a população tem comigo. Eu digo, é ouvindo as pessoas, é na rua. O nosso mandato é um mandato participativo. Não há nenhum sentido em ser um deputado federal se você não ouve, não apenas os vereadores, os prefeitos, mas o povo. Tantas coisas boas a gente aprende na rua e aí sim a gente tem condição de trabalhar para de fato atender as necessidades que se verificam no dia a dia. E isso faz toda a diferença porque o que o povo necessita através da escutativa na rua, no dia a dia,
essa jornada acaba levando para as ações assertivas. É isso aí, aguenta coração, eu estou num bate-papo incrível com ele mesmo, muito querido aqui na cidade de Volta Redonda e região. E outra coisa, quando delegado, você fez muito pela cidade e região também, posteriormente, e a gratidão das pessoas, e foi isso que colocou você lá em Brasília. Mas antes de eu voltar aqui com o deputado, o delegado Antônio Furtado, e aí, você já se inscreveu no meu canal aqui no YouTube, esse canal que cada dia cresce com conteúdo embasado, informação para todos. Faça sua inscrição, deixe o seu like, comente, compartilhe este vídeo e me siga lá no Instagram, @apresentador Sidney Souza. Eu já estou seguindo, tá eu já mesmo. estou seguindo, pode seguir que não vai se arrepender, Não vai se imperdível. arrepender. E já se inscreveu no meu canal do deputado? Qual deles? No canal aqui no YouTube. No YouTube ainda não, mas eu já me comprometo, terminando a entrevista, eu vou me inscrever. Se ele está se comprometendo, vai acontecer. A equipe aí, gente, ó, ajuda ele, eu sei que é muita coisa, né? Bom, vamos lá. Agora, quando você olha na sua linha do tempo, né? Você imaginava chegar em Brasília na sua vida? Olha, sendo muito sincero, quando eu comecei a minha atividade, há quase 15 anos atrás, como delegado da Polícia Civil, não era algo que passava pelos meus planos. Até porque eu pensava o seguinte, bom, para ser alguém, um deputado federal, precisa ser de uma família de políticos, que já tenha um embasamento, que já saiba como fazer uma campanha. E eu não tenho ninguém na minha família que seja político. Segundo ponto, a gente nota que normalmente fazer uma campanha é algo muito caro, muito oneroso. E eu pensei, eu sou um assalariado, eu não vou ter condição nunca de fazer isso. Então, no primeiro momento, não foi algo que passou na minha mente. Mas, ao chegar em Volta Redonda, ao realizar as operações, ao começar a perceber o carinho muito claro das pessoas, porque eu não apenas me preocupava em prender o bandido, eu sempre me preocupei em fazer o bandido não existir. Por isso eu me dediquei a palestras de prevenção às drogas. Hoje, a palestra Vida Vale Mais já atingiu mais de 40 mil alunos, jovens, pessoas que, ao ouvirem um pouco da nossa experiência, entendem que a droga ou leva à morte, ou leva ao hospital, ou leva à prisão. Então, a partir daí, eu comecei a ver um clamor das pessoas que eu fosse para a política. E esse clamor me vinha como um elogio, mas não era algo que eu queria. Até que eu fui transferido da cidade de Volta Redonda, mesmo havendo um abaixo-assinado, um movimento chamado Fica Furtado, que queria que eu permanecesse na delegacia. Não houve jeito, o chefe da polícia à época me transferiu para Cachoeira de Macacu, mas naquele momento, Sidney, quando eu vi 500 pessoas em volta da delegacia, gritando meu nome, reconhecendo o trabalho, eu pensei, talvez a política seja um caminho. Foi aí que ela se demonstrou como algo a ser feito na minha vida, e em 2018 nós tivemos uma grande consagração. Quero agradecer já a você que confiou em mim, que confiou no meu trabalho, na certeza de que, certamente, os resultados que nós temos falam por si só e justificam a sua confiança. E qual é o maior marco que você visualiza na sua trajetória como político na prática lá em Brasília? Bem, quando a gente fala de marco, é algo que é muito especial, Sim. Algo que é muito significativo. Foram várias ações que nós desenvolvemos, desde a luta pela criação da Polícia Penal, uma luta antiga, da questão importante de você ter a aprovação do piso nacional da enfermagem. Sabemos que, infelizmente, o Supremo deu uma decisão suspendendo esse piso, mas não acabou. Eu quero e vou lutar para que o piso seja pago, como decidiu o Congresso Nacional e também o presidente da Câmara. Mas, se nós formos falar em marcos, eu quero falar da minha luta incessante pela valorização e reconhecimento da segurança pública, para que você tenha o direito de ver o seu filho e a sua filha saindo de casa à noite, voltando em paz, para que você não tenha um traficante de drogas na beira de um colégio para viciar o seu filho. São coisas que me preocupam e eu tenho absoluta convicção que nós trabalhamos para isso. Nós aprovamos legislações mais drásticas para o bandido. Sim. Cito o pacote anticrime, que agora faz com que criminosos que tenham múltiplas condenações, por exemplo, um assassino que matou 5 pessoas. Se você olha para a lei, ele tinha que estar 150 anos preso. Só que a lei previa que no máximo 30 anos, depois ele saía. Nós resolvemos isso
aumentando para 40 anos. Pode parecer que é bobo, mas não é. Todos se revoltam muito, Sidney, com a chamada saidinha temporária, que é aquela situação, o indivíduo condenado por crimes hediondos, a ficar 35 dias na rua. Veja, saidinha do Dia das Mães, do Dia dos Pais, houve inclusive já pais que mataram um filho pequeno e no Dia da Criança ele sai. Isso é justo? Não é. Ora, 35 dias que ele pode sair da cadeia. Pense comigo, quantos dias tem um trabalhador de férias, Sidney? É muito pouco em relação a isso. Ele tem 30 dias. Então o marginal tem 5 dias a mais? Não. Nós conseguimos acabar com essas saidinhas temporárias. Então eu me sinto muito ativo na segurança pública e isso é um marco, além da defesa do aposentado e pensionista, que hoje é um grande excluído. Há 25 milhões de pessoas que só ganham um salário mínimo e essas pessoas precisam ser valorizadas pelo poder público. Não é porque elas estão idosas, não é porque elas não têm mais produtividade que elas devem ganhar uma aposentadoria ou pensão incompatível. Então, essas são as minhas lutas principais, são marcos. A defesa da segurança pública e a defesa do aposentado e pensionista. Excelente. Ô, deputado, o que representa para você a confiança de 104.200 votos, né? Pessoas que acreditaram no seu potencial para lutar lá em Brasília? Foi o resultado que você teve nas eleições de 2018. Bom, significa primeiro, representa uma grande alegria que um servidor público, um filho da classe média, tenha conseguido chegar a um cargo tão disputado, tão difícil e tão importante como é ser deputado federal da República. Primeiro, a alegria. Isso representa para mim. Segundo, uma grande responsabilidade. Sim. Porque essas pessoas confiaram e eu jamais vou querer desapontá-las. E digo, nós não desapontamos. Lutamos bastante. Vou te dar um exemplo. Nas minhas idas na cidade, o que eu mais ouvi era pessoas dizendo, poxa, Furtado, precisava tanto fazer um exame de ressonância magnética. E esse exame a prefeitura não está pagando, é um exame caro, R$1.500, R$2.000, eu não tenho dinheiro. Pois bem, percebendo que era um clamor da coletividade, especialmente no Sul Fluminense, nós trabalhamos muito. E eu tenho agora uma excelente notícia para dar a você, que tanto me cobrou com razão isso. Coordenei uma emenda de bancada em Brasília, conseguimos R$7 milhões e agora nós vamos ter no Sul Fluminense o primeiro aparelho de ressonância magnética público da história. Só quem tinha plano de saúde tinha acesso a isso. Agora não. Em outubro próximo, no Hospital Regional, o aparelho vai estar lá. Ele vai ser não só para quem é de Volta Redonda, mas para todos aqueles que precisam. Então, quem é do Sistema Único de Saúde vai ter agora o mesmo exame que aquele que pode pagar o plano. É como eu digo, se eu salvava vidas como delegado, prendendo os homicidas para que eles não matassem mais, agora a gente salva vidas, permitindo a você que precisa fazer um exame rápido, que certamente dá ao médico condições de cessar, de frear uma doença grave no início. Eu fico muito feliz de participar e saber que a sua confiança nos dá agora esse presente para toda a região. Excelente, parabéns por tantos resultados aqui na região sul-fluminense, através do seu trabalho, que não é fácil, né? E você colocou aí, deputado, sobre família, né? Você vem de uma família muito grande? A minha família é grande, eu sou descendente de cearense. Você sabe que o pessoal do Nordeste gosta realmente de ter famílias enormes. Sim. Mas, no meu caso, eu nasci no Rio de Janeiro. A minha mãe é gaúcha, Porto Alegre, o meu pai nasceu no Ceará. Como meu pai foi trabalhar no Rio Grande do Sul, graças a Deus, eu fui concebido. Estou aqui lutando por todo o Brasil. Isso é que é bonito no mandato de deputado federal. A gente é eleito por um estado, mas se você quiser, se você arregaçar a manga e disser, vou trabalhar, você ajuda o Brasil inteiro. Eu vou dar um exemplo bem rapidinho. Pix. Já passou um Pix para alguém? Com certeza. Não é? Passar Pix não é bom, não. A gente gosta de receber o Pix, não é isso, Sidney? Pagar as contas, né? Pagar as contas por Pix, mas é uma coisa que o brasileiro abraçou. Mas eu percebi uma grande falha na segurança do Pix. Por quê? Porque de noite os bandidos começaram a sequestrar as pessoas e obrigar a transferir, às vezes, dinheiro guardado de uma vida inteira, em segundos, era transferido para o marginal. Chamei o Banco Central, numa audiência pública em Brasília, e falei, precisamos tornar mais seguro o Pix. Coloquem um limite, não deixem que essas transferências sejam feitas sem um teto. Uma semana depois, a gente conseguiu
que de 20 horas até as 6 horas da manhã só pode transferir R$1.000. Parece que não, mas é uma grande vitória, porque isso frustra o bandido de tomar o seu dinheiro. E essa medida que eu sugeri, e hoje é uma realidade em todo o Brasil, ela beneficia 112 milhões de clientes que usam o Pix. Então isso me deixa feliz, porque é um delegado que continua atuando na segurança pública, agora num outro campo, que é o campo legislativo. Maravilha, estou nesse bate-papo incrível. Quantas informações, hein? Com o delegado, deputado federal Antônio Furtado. Olha, você disse que não vem de uma família com nomes, né, de peso, uma família política. Quem foi ou quem é o seu referencial na política? Olha, eu vou te dar uma resposta que vai te surpreender. Nós temos no Brasil grandes políticos, pessoas que de fato fizeram nome, fizeram história. Mas eu admiro muito um homem que é conhecido mundialmente, Martin Luther King Jr., um grande ativista pela igualdade racial, um homem que fez discursos e, seguindo a palavra do Gandhi, ele tinha uma luta pacífica, uma luta sem violência, e ele conseguiu tantas conquistas. Sim. Através dos seus discursos. Foi o homem que mais jovem ganhou um prêmio Nobel da Paz. Infelizmente, ele foi assassinado nos anos 60, lá nos Estados Unidos, porque defendia o direito dos negros. Mas os seus discursos mostram e pregam a união, pregam que nós juntos podemos mais do que isolados. E ele dizia algo fundamental. Ele dizia o seguinte: o progresso humano não é automático nem inevitável. Cada passo rumo à justiça requer sacrifício, sofrimento e esforço. Eu acredito nisso. Quando a gente se sacrifica, se esforça e sofre pelo que a gente quer, a conquista vem. Especialmente quando a gente trabalha de forma harmoniosa e coletiva. E é dessa maneira que a gente tem avançado. É um grande referencial, hein? Agora, no seu ponto de vista, nos dias atuais, como você avalia, deputado, a segurança no estado do Rio de Janeiro, capital, e no interior também? Sua pergunta é muito importante e eu, como delegado, entendo que algumas explicações devem ser dadas. É óbvio que a segurança pública não está da forma que a gente quer ainda. Temos milícias que dominam territórios no estado do Rio de Janeiro, nós temos traficantes que levam caos, medo, pânico, oprimem áreas territoriais, e é justamente por isso que eu sou autor de um projeto de lei do narcoterrorismo. Esse projeto de lei foi aprovado por unanimidade na Comissão de Segurança Pública. Esse projeto já existe na Colômbia, já existe nos Estados Unidos, mas não existe no Brasil. Existem traficantes que não apenas vendem drogas, eles aterrorizam, eles explodem pontes, eles tocam fogo em postos de gasolina, tudo como uma forma de oprimir e colocar de joelhos o Estado democrático de direito. Nós não podemos aceitar isso. Eu defendo penas maiores, mais graves, para esses marginais, como uma forma de refrear essa cultura do ódio. Em relação ao estado do Rio de Janeiro, o que a gente observa? Não é o ideal, mas nós já melhoramos muito. Eu entendo que o governador Cláudio Castro tem feito um ótimo trabalho. Eu vou te dar um número. No primeiro trimestre desse ano agora, nós tivemos no Rio, no estado, 761 mortes chamados homicídios dolosos, homicídios com intenção de matar. Se você vai numa linha do tempo, em 30 anos foi o menor número de mortes no primeiro trimestre. Então já há uma sinalização. Primeiro, o governador está fazendo concursos, contratando mais policiais militares, contratando mais policiais civis, melhorou o salário desses homens e mulheres valorosos que colocam a vida deles em risco diariamente. Nós tínhamos o terceiro pior salário do Brasil na segurança pública. E hoje, em pouco mais de 2 anos da gestão Cláudio Castro, nós temos o segundo melhor salário. O programa Segurança Presente é o chamado Programa de Polícia de Proximidade. Esse programa só tinha em 13 municípios do Rio. Hoje são 42 bases do Segurança Presente e 2 delas foram pedido meu, tanto para colocar um Segurança Presente em Volta Redonda quanto em Barra do Piraí. Em centros comerciais, isso diminui a ocorrência do crime. Precisamos lutar contra milicianos e traficantes. E tenham certeza, é uma guerra, não é uma guerra nova, mas é uma guerra que vai ser vencida muito mais com inteligência do que com disparos de arma de fogo. Maravilha, aguenta coração, estou aqui nesse momento maravilhoso
com esse amigo, né? Sabe que eu estava observando aqui na sua fala, que lá em 2019 você tinha uma linguagem mais local, regional. Hoje a sua linguagem, como que você evoluiu como deputado, né? Falando não só uma linguagem local com projetos, ações, o deputado, mas também uma linguagem em nível Brasil. Isso é muito importante, né? Termos esses representantes que realmente estão fazendo pela população. Agora, voltando lá na família, o que a família representa para você? A família é a nossa base, é o nosso porto seguro, é para onde a gente volta para comemorar as vitórias, para chorar as dificuldades. E sempre a gente precisa ter a família muito unida, muito integrada. E eu me preocupo com as famílias, porque já vi, Sidney, a droga destruir muitas famílias. Sim, é triste. Um pai, uma mãe, quando vê um jovem vítima da droga, esse jovem muitas vezes começa a subtrair bens dentro de casa e começa a agredir a sua mãe, o seu pai. Isso gera uma desestruturação enorme. Muito rapidamente contar uma história. Uma mãe ligou, eu era delegado aqui em Volta Redonda ainda, desesperada, Sim. dizendo que o filho estava ameaçando-a de morte, porque ela não tinha dinheiro mais para ele comprar droga. A polícia militar foi até o local, trouxe esse jovem foi preso em flagrante, por força da Lei Maria da Penha. Quando esse jovem foi para a cela preso, ele foi na direção da mãe para dar um beijo. A mãe, tão traumatizada com aquilo, ela não aceitou o beijo. O que aconteceu? O jovem foi posto na cela, isso meia-noite, 1h da manhã. No dia seguinte, quando o policial abre a cela para dar o café, o jovem tinha se suicidado. Olha, Ele triste. pegou a própria camisa, amarrou no alto e estava morto. Então veja só, a tristeza dessa mãe, essa chaga que ela é irrecuperável, e um jovem com 20 e poucos anos de idade. Então eu quero dizer o seguinte, a família é o que a gente tem de mais importante. A família é sagrada. E é muito importante a proteção da família. Tenham certeza, eu me preocupo com a família e a protejo. E vou dar um exemplo para que fique bem claro. Há pouco tempo atrás, algumas pessoas, na minha opinião, de uma forma muito desequilibrada, organizaram a primeira marcha da maconha aqui na cidade de Volta Redonda. E divulgaram data, e chamaram pessoas de todo o estado do Rio de Janeiro e até do Brasil. E eu fui veementemente contra isso. Fiz um movimento em Brasília com mais de 12 deputados, com senadores, todos com a mesma visão, que a droga não vai levar o nosso país para frente, mas sim o estudo e o trabalho. A marcha acabou acontecendo, mas para nós foi uma felicidade, porque a marcha foi um fracasso. Tinham lá 40 pessoas apenas, a marcha nada significou, e uma semana depois eu participei de uma marcha da família, que saiu da frente da Prefeitura de Volta Redonda, com mais de 2.000 pessoas se manifestando pela alegria de estarem ali unidas, por valores importantes como educação, como saúde. E eu estava lá e pude comemorar 2 marchas distintas, uma da destruição e a outra da preservação. O bem vence o mal, tenho certeza. Às vezes pode demorar um pouco, mas no final o bem sempre triunfa. Excelente. Ô, delegado, deixa eu fazer uma pergunta. Você tem filhos? Sim, tenho. Mas são quantos? Eu tenho uma filha de 16 anos. Você é filho único? Eu tenho um irmão. Um irmão mais velho ou caçula? O mais novo. Você gosta de café? Claro que sim. Sempre foi comunicativo assim? Olha, não era não. Quando eu era mais novo, eu era muito tímido, eu tinha vergonha. Aí meu pai me chamou um dia para conversar e falou assim, meu filho, aprenda uma coisa. A timidez é uma espécie de suicídio. Se você for tímido, você terá poucas oportunidades de sucesso na vida. Ele era advogado, ele me dizia, meu filho, sempre que você puder, peça a palavra. Fale no seu colégio, fale quando você estiver na rua, fale. E meu pai tinha razão. E a partir daí eu fui vencendo a timidez. E hoje, se me deixar, meu podcast vai ter 5 horas de duração, hein? Eu já percebi isso, mas está tudo sob o controle. Agora, outra pergunta, né, como curiosidade. Você, trabalhando, né, como delegado, hoje deputado, mas é uma energia pesada, né? A questão das drogas, presídio, prender ali o indivíduo, etc. Mas você não tem essa energia pesada. Não estou falando só de agora como deputado, que eu te conheço desde lá de trás. Você tem alguma fé? Você professa alguma fé, delegado?
Não De onde vem essa leveza? Mesmo fazendo um trabalho árduo, tanto ali como delegado e também lá em Brasília, que não é fácil, mas você tem uma energia leve, você tem uma áurea, né, assim, positiva. De onde vem isso? Amigo, eu digo a você que qualquer trabalho, eu sempre tive algo que é fundamental, que é empatia. Empatia é quando você se coloca na posição do outro. Você, quando entra numa delegacia com um problema, você quer encontrar um policial carrancudo, de má vontade, ou você quer que ele te trate bem? Você já está com uma dificuldade, porque ninguém vai à delegacia para dizer bom dia ou dizer que a vida está linda. A pessoa foi vítima de um roubo, de um furto, ou de situações até piores. Golpes de toda sorte que acontecem, como estelionatos. Então, eu sempre tive como meta na vida o seguinte: quando eu encontrar alguém, eu quero que essa pessoa saia melhor desse encontro do que ela chegou. E isso tem me dado grandes prêmios na minha vida. Porque até hoje eu ando na rua, vem uma senhora, poxa, portador, obrigado, por quê? Porque há 6 anos atrás você me recebeu e me ajudou nisso. E eu não lembro. Mas é tão bom quando a gente nota que, de alguma forma, Deus está operando na nossa vida e nos fazendo uma boa referência, nos fazendo alguém que é digno de confiança, alguém que melhora a vida dos outros. Eu vou lembrar aqui Érico Veríssimo, um grande escritor gaúcho. Ele dizia o seguinte: felicidade é a certeza de que a nossa vida não está se passando inutilmente. Vivemos em sociedade, Sidney. Em sociedade, sempre que eu puder eu vou te ajudar. Sempre que você puder, você vai ajudar alguém. E é dessa forma que a gente evolui. É dessa forma que o Brasil pode crescer. Então eu digo, essa leveza, às vezes eu estou chateado por dentro, eu estou com os meus problemas, com as minhas dificuldades, mas eu digo, ninguém tem nada a ver com isso. Então eu vou oferecer àquela pessoa o que eu tenho de melhor. Tem dado certo, Deus tem me abençoado, tem me iluminado, me fez chegar a uma posição que eu não imaginei que eu fosse chegar, e agora eu quero continuar nessa posição, porque eu entendo que eu posso contribuir ainda mais. Há muito que ser feito, especialmente a criação da bancada do aposentado e pensionista. Tínhamos e eu tenho ainda uma luta de aprovar um 14º salário, que são 2 anos de um pagamento, pelo menos de um salário mínimo, para 37 milhões de aposentados e pensionistas que não tiveram nenhum benefício na pandemia. Não conseguimos porque o presidente Arthur Lira mandou no último momento para uma outra comissão analisar. Mas eu não vou desistir. Eu vou continuar lutando por aposentados e pensionistas com esse e outros projetos, porque aprendi também uma coisa: os vencedores nunca desistem. E quem desiste nunca vence. E eu não vou desistir. Excelente, eu estou adorando escutar você, meu amigo, mais uma vez. Acaba sendo uma aula, né? E como é bom aprender. Olha, se você não se inscreveu ainda no meu canal, faça isso. Curta, comente, compartilhe e me siga também lá no Instagram, @apresentador Sidney Souza. Estou muito feliz nesse bate-papo aqui com o delegado, o deputado federal Antônio Furtado. Agora, vamos lá. Qual é o maior desafio nos dias atuais em fazer política? O maior desafio, sem sombra de dúvida, é combater a grande descrença que hoje o povo tem dos políticos. Sim. Foram tantos políticos que se envolveram em situações de desvio de dinheiro público, situações de corrupção, situações de buscar apenas o próprio bem-estar pessoal. Eu digo que há políticos que eles não estão na vida pública para servir ao povo, eles querem se servir do povo. E, infelizmente, acontece a chamada generalização. Parece que, por conta desses indivíduos que agem errado, todos agem errado. Não é assim, é a mesma coisa. Eu falo pela própria polícia. Poxa, é tanto bandido, a gente vê tanta notícia ruim de morte, de tráfico, de estupro. Parece que vivemos numa república de marginais, não é verdade. Eu posso garantir a você, eles são a minoria. O problema é que eles são uma minoria barulhenta, que chama muita atenção. Então, eu acho que o principal desafio hoje é você conversar com as pessoas e dizer o seguinte: olha, você agora, no dia 2 de outubro, tem um grande poder, que é decidir como é que vai ser a sua vida nos próximos 4 anos. O preço do pão francês é decidido na política. Sim. O preço do litro de gasolina, o preço de um litro de leite é decidido na política. E a gente vê que essa descrença faz com que pessoas digam o seguinte: não voto em ninguém, as pessoas que estão na política não prestam, e eu já deixei para lá, eu não sou mais obrigado a votar, aqueles que são mais idosos, estou lavando as mãos. Por favor, não se omita.
pesquise. Hoje a internet, Sidney, nos dá acesso a muitas informações sobre quem é quem. Você pode fazer uma filtragem, escolha alguém que você confie, alguém que lhe passe verdade, alguém que tem história. É dessa maneira que nós vamos mudar o país. Se a gente colocar em Brasília, também na presidência da República, também na questão das assembleias legislativas estaduais, pessoas que têm um compromisso com o que você acredita, o Brasil vai mudar. Eu acredito extremamente nisso. E vou te falar, Dwight Eisenhower, o norte-americano, dizia o seguinte: o mundo pertence aos otimistas. Os pessimistas apenas ficam assistindo. É forte. E é, na prática isso acontece, e é o que eu sempre falo com o meu público aqui no canal, que diariamente me acompanham. O nosso espaço é aberto para todos e a gente precisa escutar mais, julgar menos e parar de colocar tudo e todos da vida pública, que estamos falando de política, dentro de um pacote e generalizar. Então vamos escutar, vamos exercer com mais consciência agora em outubro o nosso papel como cidadão. Esse negócio de deixar para lá, não quero falar sobre política, estou decepcionado, estou traumatizado, e isso não funciona mais, porque a conta chega, é o preço, né, do pãozinho francês, que o delegado, o deputado federal colocou aqui. Na hora de comer, todo mundo vai pagar, né? Quem tem o privilégio de ter condições de pagar um pãozinho francês hoje em dia, né? Então, se você não se preocupa e não se posiciona, porque política dá trabalho, a gente paga a conta mais cedo ou mais tarde, e é para todo mundo, porque estamos dentro de uma sociedade. Então é muito importante o que nós estamos falando aqui. Você, eu, nós precisamos escutar, os políticos precisam falar suas propostas. Aproveite esse momento para agradecer você, a sua equipe, que prontamente nos atendeu, porque há, lamentavelmente, políticos que se fecham dentro dos seus gabinetes e esquecem aqui dos comunicadores, esquecem aqui das pessoas que querem abrir um espaço para eles falarem também, né? Então, você que está aí, que é político, quer participar, todos são bem-vindos, mas queira também participar. Bom, qual é a sua missão na vida pública? Minha missão na vida pública é ajudar os outros. Desde os 21 anos de idade, eu sou servidor público. Nunca trabalhei na área privada. Isso certamente foi uma influência do meu pai, que foi servidor público, e do meu avô, que também foi servidor. E eles me disseram: olha, faça um concurso, estude, você terá grandes chances de ter uma vida melhor. Eu acreditei neles e eles de fato tinham total razão. Então a minha missão é tornar a sua vida melhor, é buscar lhe ouvir, é buscar fazer com que você entenda que um deputado federal, ele não consegue tudo o que ele quer. Ele precisa ter um grande poder de diálogo, ele precisa conversar. Vou dar um exemplo. Eu sou um defensor da causa animal. Então, vários municípios eu ofereci recursos de Brasília para que houvesse castramóveis, para que houvesse implantação de hospitais públicos veterinários. Só que a gente percebeu que alguns municípios não se interessaram, não quiseram fazer. E aí não adianta eu mandar o dinheiro se o prefeito não disser que vai fazer a licitação, vai comprar o terreno, vai colocar os médicos veterinários. Tudo na vida é uma parceria, é uma construção. Fiquei muito feliz e agradeço o seu elogio de dizer que no primeiro momento, em 2019, eu era mais regionalista. E agora, Brasília me deu realmente essa visão macro, de que está tudo interligado. É o município com o estado, cada estado depende um do outro, e assim nós formamos a nossa nação, nós formamos o Brasil. Logo, eu quero continuar atuando para ajudar as pessoas. Eu quero atuar na segurança pública, na causa animal, na questão da infraestrutura, de nós melhorarmos os prédios das escolas, de nós melhorarmos o asfaltamento de ruas, que são muito necessárias, tudo ouvindo quem está na ponta trabalhando. Não sou um homem de gabinete. Quem lembra de mim como delegado sabe quantas vezes eu fui à rua com a minha equipe para aprender quem não prestava. E a partir daí eu aprendi. Na rua nós encontramos a verdade. E essa verdade precisa muitas vezes ser alterada, modificada, para que seja uma verdade melhor. E não tão desanimadora como a gente ainda encontra hoje em dia. E qual é o impacto da frase
delegado e deputado, minha vocação é ajudar pessoas. Você defende muito essa frase. Essa frase é o que norteia a minha vida. Se não fosse para ajudar as pessoas, eu não teria sido e não seria como sou hoje, delegado de polícia. E a ida para Brasília como deputado federal foi apenas uma forma que eu vi que eu poderia ampliar esse trabalho. Se antes eu trabalhava por uma cidade, se antes eu trabalhava por uma região, hoje eu trabalho pelo país inteiro, com um projeto de lei que eu proponho em Brasília, com discussões na bancada da segurança pública, discussões que sempre visam reconhecer e valorizar policial militar, civil, guarda municipal, policial rodoviário federal, policial ferroviário federal, enfim, todos os irmãos da segurança que muitas vezes são oprimidos, só são lembrados quando a coisa dá errado. Quando as coisas dão certo, eles acertam, eles recebem como prêmio o silêncio. Então eu defendo uma mudança disso. E algo é óbvio, quanto melhor for a segurança pública, quanto mais valorizarmos esses homens e mulheres de brio, que colocam o que eles têm de mais precioso, a sua vida em jogo, nós vamos ter também pessoas melhor atendidas na ponta. Cidadãos que vão dizer, poxa, como a polícia melhorou? E eu falo, melhorou. A polícia de hoje ela é muito melhor do que a de 20 anos atrás, porque é uma polícia mais técnica, mais preparada, onde os concursos são mais difíceis. Concurso de segundo grau hoje em dia, nível médio, olha, às vezes se inscrevem 100 mil pessoas para passar 1000. Então esses que passaram são muito bons e eles estão à disposição para proteger você e sua família. E sendo reeleito agora, em outubro de 2022, o que o povo de Volta Redonda, que tem um carinho muito grande por você, pode esperar do seu próximo mandato? Ele pode esperar a mesma energia que ele viu da minha parte como delegado de polícia e a mesma energia que eu tenho hoje investido com todas as minhas forças para trazer desenvolvimento. Não é fácil você bater lá na porta dos ministérios, pedir os recursos e os recursos chegarem, mas a gente tem conseguido isso. E a gente pode deixar muito claro aquilo que nós fizemos e aquilo que nós faremos ao final da nossa conversa, onde eu vou pedir a você a autorização para poder ler cada uma das nossas redes sociais, para que você entenda o meu compromisso com mais segurança pública, com mais educação, com valorização dos professores, com a luta pelo enfermeiro, não apenas o piso nacional, mas as 30 horas, com a valorização dos nossos vigilantes, que hoje muitas vezes trabalham em bancos, em escolta de carro forte, com uma arma que pertence à empresa, e aí quando ele vai para casa à noite, a arma fica guardada no cofre da empresa. E ele corre risco, porque ele muitas vezes prende marginais no seu ofício e a justiça, infelizmente, solta esse bandido rápido. E se o bandido encontrar com ele na folga, na rua, ele pode perder a sua vida. Ele não tem como se defender. Eu tenho um projeto de lei que garante aos vigilantes poderem portar as armas das empresas quando eles estiverem de folga. Porque não há nenhum risco no vigilante ter arma, porque ele foi preparado para aquilo. O risco de quem tem arma é o bandido. Nós temos que lutar contra isso, para que eles não tenham as armas e quem praticar crime tem que ser preso e ficar longe do convívio social o maior tempo possível. Aguenta coração, estamos nesse bate-papo incrível e ele gosta de falar, gente. É maravilha aqui esse podcast com o delegado, o deputado federal Antônio Furtado. Vamos lá, não se inscreveu ainda? Faça a sua inscrição aqui no canal, curta, comente, compartilhe o vídeo e me siga lá no Instagram, @apresentador Sidney Souza. Falando nisso, você tem canal no YouTube, delegado? Tem um canal no YouTube. Uau, porque assim, é importante estarmos conectados e ali é um veículo poderosíssimo para você estar conectado com a população. Qual é o legado que você quer deixar para os seus familiares e para o povo brasileiro? Meu pai, que hoje está no céu, me ensinou quando eu era criança ainda algo importante. Ele me disse, meu filho, nada se compara à sensação do dever cumprido. Eu entendo que o maior legado que eu posso deixar, quando daqui a alguns anos as pessoas que tiverem interesse ou curiosidade forem analisar esse trabalho, é que elas digam o seguinte: Furtado foi um bom delegado, foi um delegado que abraçou a população, foi um delegado que se preocupou em punir os criminosos rigorosamente dentro da lei,
se preocupou em prevenir, em evitar que os jovens perdessem o seu futuro na droga e também se tornassem bandidos. E como deputado, ele lutou por todas as causas que ele considerou importantes. Então é isso, eu quero que olhem para mim e lembrem, Furtado foi um homem que cumpriu o dever dele, foi um homem que contribuiu para a efetivação da democracia, ele contribuiu para que o povo tivesse alguma melhoria na sua vida. Porque quando você sai e você vai votar, você vai cheio de esperança. Você vai acreditando que o seu país vai melhorar. Eu lamento muito que você já tenha sido frustrado dezenas de vezes. Então, para mim é muito importante que você olhe para esse delegado, para esse deputado, que você pesquise a minha vida, vai nas redes sociais, veja quem eu sou, porque você vai ter uma certeza. Eu sou uma pessoa firme. Eu dou muita importância à palavra. Aqueles compromissos que a gente assume, a gente precisa cumprir. E eu venho cumprindo os compromissos que eu assumi e quero ser visto sempre como alguém que tem no coração e na alma a sensação do dever cumprido. E falando nas suas redes sociais, quais são? Deputado, delegado, Antônio Furtado? Agora eu vou ter que recorrer a colinha, tá? O ponto de apoio. Tá aqui, tá aqui separado. Então vamos lá. A gente tem no Instagram, @delegado Antônio Furtado. Facebook. /delegado Antônio Furtado, tudo junto, minúsculo. YouTube. /delegado Antônio Furtado também. Twitter. /delegado Furtado. Telegram. delegadoantoniofurtado.com.br. O WhatsApp você pode passar? Claro que sim, passa agora. WhatsApp. O prefixo é 24 e é 99821-1262. Eu vou repetir. 99821-1262. E todas essas redes sociais, contatos, estarão na descrição aqui do nosso podcast. Agora chegou um momento que as pessoas que participam aqui gostam muito. É onde você me faz uma pergunta, né? Qual é a pergunta que você faz para o apresentador Sidney Souza? Sidney, o que te faz feliz? Uau, nossa! Bom, o que me faz feliz é saber que o meu filho, né, Salomão Souza, ele está com 2 anos, está bem e que ele tem todas as possibilidades de ter um futuro melhor. Né? Estando diante de um político na prática que busca uma reeleição, isso é muito forte. Então, eu vendo que ele está bem, que ele pode ter um futuro melhor, isso me deixa muito feliz, me deixa muito bem. Porque depois que a gente é pai, a gente só pensa nos filhos, né? Não tenha dúvida. Então aguenta coração, né? Que pergunta, eu até calibrei aqui. Agora a última pergunta, eu tenho que encerrar esse momento incrível, mas de onde vem essa simpatia, esse sorrisão? Olha aqui essa foto, aonde vê você lá nas redes sociais, só vê esse sorrisão, essa simpatia, herdou de quem? Do pai ou da mãe? Olha, eu não sei te dizer, o meu pai sempre foi muito simpático, minha mãe também é, mas eu vou te contar rapidamente uma história. Estou eu na delegacia, Volta Redonda, aquelas noites onde tudo acontece, a senhora no balcão. Eu saio daquela problemática toda, me aproximo dela, ela olha para mim e fala assim, eu falei, boa noite, tudo bem com a senhora precisa do quê? Ela olha para mim muito séria assim e fala, o senhor não presta para ser delegado. Nossa. Eu tomei um susto, falei, poxa, como é que a senhora fala um negócio desse? Estou aqui trabalhando, já é tarde, poxa, eu estudei tanto. Eu tive a honra num concurso de 10 mil candidatos, que passaram apenas 60. Sim. Eu fui o primeiro lugar, Sidney. Parabéns. Primeiro lugar. E olha, foi estudo, tá? Não foi tanto inteligência, não. Mas quando você estuda 13, 14 horas por dia, a matéria acaba entrando. E aí ela me vem com essa, que eu não prestava para ser delegado. Eu falei, poxa, mas por que a senhora me diz isso? O senhor sorri demais. Olha. Delegado não pode sorrir. Delegado tem que ser sério. Aí eu olhei para ela e falei o seguinte, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. A senhora é criminosa? A senhora matou alguém, roubou, a senhora enganou alguém, a senhora bateu em alguém? Não, não fiz nada disso. Por que eu não posso sorrir para a senhora? Por que eu não posso agir de uma forma fraternal? Por que eu não posso ver a senhora como se a senhora fosse a minha mãe? Se a senhora fosse a minha mãe, eu iria tratar do mesmo jeito que eu tratei a senhora agora. Então, eu expliquei para ela que na vida a gente tem que ter 2 voltagens. A 110
e é 220. Para o marginal é 220. E olha, não é que você vai bater no marginal não, mas você tem que ser sério. Sim. Você tem que mostrar para ele que ele errou e que ele vai pagar. Eu não fico sorrindo quando eu prendo alguém que praticou crimes e que prejudicou a sociedade. Eu sou sério, sim, fisionomia sisuda e explico para ele as consequências do ato que ele cometeu. Mas, para a população, para aquelas pessoas que nos procuram, que precisam de ajuda, eu sempre vou guardar o meu melhor sorriso, a pessoa querendo ou não. Maravilha! Abraços, agradecimentos especiais para quem? Delegado e deputado federal Antônio Furtado. Eu quero primeiro dar um abraço em você. Eu vou dar agora, por você ter me convidado, por você ter tido esse gesto generoso de me chamar para participar do seu canal. Fico muito honrado. Já tinha visto outros políticos e falei, meu Deus, será que não vai chegar a minha vez? Chegou. Então, muito obrigado a você, aos amigos da imprensa, à população. Eu sou alguém de abraçar. Se você um dia me der a alegria de caminhar comigo nas ruas, eu abraço as pessoas, eu gosto de beijar as pessoas, porque dessa forma a gente mostra que o amor é a maior força do universo. O amor pode vencer os maiores obstáculos. Eu acredito nisso. Eu sou um exemplo vivo disso. Então, um abraço a você que está assistindo, a você que quer uma democracia melhor, a você que quer deixar para trás todos os escândalos, essas vergonhas que o Brasil tem passado nos últimos anos. E vou pedir a você uma coisa. Por favor, não perca a sua fé. Unamuno, um filósofo da antiguidade, dizia o seguinte: o que é a fé? A fé não é apenas quando a gente crê naquilo que a gente não vê. A fé é quando a gente cria aquilo que a gente não vê. E a gente precisa junto criar uma realidade melhor, tendo fé em Deus e fazendo a nossa parte. Isso vai dar certo, porque eu tenho otimismo. Maravilha, eu quero agradecer, né, a sua presença e te parabenizar como ser humano. Hoje nós estamos precisando desse contato, desse respeito, desse olhar nos olhos, né, dos abraços, do aperto de mão. Isso faz toda a diferença na sociedade. Antes de título, qualquer cargo público ou dentro da sociedade, nós somos seres humanos, nós temos sentimentos. Olha, gratidão, eu sempre o admirei, mas depois desse podcast o admiro mais ainda, e que Deus continue enviando pessoas para a humanidade que pensa sim no próximo e que faz a diferença durante todo o trajeto. Eu peço que você lá no dia 2 de outubro, tá chegando, aguenta coração, né? Exerça sim o seu direito como cidadão, né? E o seu número é o 4493 para deputado federal, delegado Antônio Furtado, não é isso? É isso. Eu quero dizer que eu aprendi na política. As redes sociais são maravilhosas, nos aproximam do povo, mas nada, como você falou, substitui o olho no olho. Aquele abraço, aquele aperto de mão, aquela conversa. Ouvir as pessoas é algo que realmente eu gosto. Nunca vai ser algo forçado para mim. Eu tenho trabalhado com a minha equipe 12, 13, 14, 15 horas por dia. Eu tenho percorrido muitos municípios e, graças a Deus, a acolhida que eu tenho ela é muito boa. Que eu acredito que tudo é uma construção. Sim. Não começou de agora, começou lá atrás, quando eu cheguei na primeira delegacia, lá em Copacabana, meio assustado com o que ia acontecer. Eu era oficial de justiça antes e Deus foi colocando para mim algumas certezas. E uma delas era, eu sei que é difícil, eu sei que você está preocupado, mas acalma o seu coração que vai dar certo. Então, eu digo a você que eu tenho a satisfação de novamente ser candidato à reeleição. Eu, graças a você e a Deus, fui um campeão, consegui esse mandato em 2018 e peço a você que está me ouvindo e me assistindo, me ajuda a ser bicampeão. 4493 é Furtado outra vez. Sucesso, que Deus te abençoe, gratidão pela participação no nosso podcast, enriqueceu mais ainda o nosso trabalho aqui, o nosso canal no YouTube. E se você não se inscreveu ainda, inscreva-se, dê o seu like, comente, compartilhe esse vídeo. E as portas do nosso canal sempre estarão abertas. Quando quiser voltar, é só fazer contato, ou então eu mesmo faço contato. Mais uma vez, gratidão pela sua equipe, que
foi muito gentil e eles moveram, a Soninha lá em Brasília, todo mundo aqui em Volta Redonda, eles moveram de tudo para que estivéssemos aqui, né? Eu E agradeço nós a eles. eles são maravilhosos, então é importante a gente valorizar a nossa equipe, né? Sempre. Então, parabéns à equipe do delegado, deputado federal Antônio Furtado. Bom, aguenta coração, encerrando esse momento, e você que está aí conectado, eu agradeço também a sua atenção, audiência, que Deus nos abençoe, um forte abraço do seu, como sempre, amigo, apresentador Sidney Souza. Fui!